Nossa. Bom dia. Bom, eu queria começar agradecendo a organização, né, o Fábio, e todos os colaboraram nesse evento, né, é muito bom. O Fábio sempre solícito, né, nas dúvidas, né, responder os questionamentos muito rápido, muito prático. Muito bom o trabalho de vocês. Tá? Bom, vou deixar para dar outra vez para o Daniel na hora que ele chegar. Esse trabalho aqui eu fiz com o professor Edivelto Borges. Tá? Isso aqui é algo, né, que começou a ser estudado lá na minha tese de doutorado. Tá? Nós começamos a estudar, na verdade, as curvas F pequena ao cubo probendas não clássicas, né, desse tipo aqui. Tá? Bom, e vimos que, né, fizemos alguns estudos, né, mas vou trazer para vocês aqui os resultados, né, primeiramente, né, de forma mais completa, nós conseguimos sobre F pequena ao cubo. Tá? Então, a palestra vai ser nesse contexto, mas a maioria dos resultados valem também, né, com poucos ajustes, né, por caso que as curvas são F pequena ao cubo probendas não clássicas, né, dada pela equação y na n igual a f de x. Bom, agora sim. Também Daniel, né, pelo aniversário, tá? O professor Daniel também é sempre uma ótima companhia, uma pessoa muito solista, né? Tá sempre tá tirando as dúvidas da gente quando a gente precisa, sempre colabora com o nosso trabalho, né, nas palestras, dá ótimas sugestões, tá? Muito obrigado, Daniel. É um prazer ter convivido com você durante essas 4 edições do Bom, então vamos lá, vamos começar, né, com FQ, um corpo finito, um Q elemento, né, um Q a potência de P. Agora vai ter FQ mesmo, tá? Não vai ser... Bom, X é uma curva projetiva, geometricamente redutível, né, uma curva plana de grau D, gênero G definida sobre FQ. Nós estamos interessados em estudar as curvas que são FQ de probendas não clássicas. Bom, essas são aquelas curvas, né, cuja imagem de cada ponto simples nessa curva, né, sobre o mapa de Frobenius, né, está na reta tangente à curva no ponto P. Tá? Bom, e essas curvas, elas surgem, né, de uma tentativa de buscar melhorias para a cota de Hasse-Veil, né, mas em que sentido, né, que tem essa busca de melhoria, né? Então, primeiro, a cota de Hasse-Veil, né, nos diz que o número de pontos FQ racionais numa curva é limitado, né, por Q mais 1, mais 2 vezes o gênero, vezes raiz de Q. Tá? O que acontece é que curvas com gênero alto não podem atingir essa cota, né? Então, nós temos esse resultado de área, né, de 81, que diz que se o gênero da curva é maior que Q menos raiz de Q sobre 2, então o número de pontos FQ racionais na curva é estritamente menor do que a cota de Hasse-Veil. Tá? Então, com isso, isso motivou, né, a busca por cotas menores do que a cota de Hasse-Veil para essas curvas. Tá? E aí nós temos esse resultado aqui do Stoll e do Bollock, né, que dá o número de pontos FQ racionais, né, numa curva, né, da cota, né, para esse número de pontos. Tá? Onde esse H que aparece aqui é maior ou igual a 1 quando a curva é Frobenius não clássica e é igual a 0, né, caso contrário. Bom, o interessante disso, né, é que essa cota nos diz que as curvas Frobenius não clássicas têm um potencial de ter mais pontos FQ racionais do que as curvas Frobenius clássicas. Tá? E o fato é que, analisando as curvas Frobenius não clássicas, né, nós, tentando buscar cotas inferiores para o número de pontos FQ racionais, né, foi observado, né, isso tanto pelo Refs e Bollock, né, que as curvas Frobenius não clássicas singulares têm mais pontos do que as não singulares. Né? Então, a princípio, o Refs e o Bollock, né, em 1990, mostraram que se X é uma curva Frobenius não clássica, FQ Frobenius não clássica não singular de grau D, então o número de pontos FQ racionais é D vezes Q menos D mais 2. E aí, em 2015, o Edivelto e o Roma, né, mostraram que, na verdade, esse número é uma cota inferior para o número de pontos FQ racionais, sendo que a igualdade atinge apenas quando a curva é não singular. Bom, outros trabalhos envolvendo o estudo de curvas FQ Frobenius não clássicas, né, teve vários avanços, né, nesse estudo, né, e um bem interessante foi quando eles estudaram quando uma curva Frobenius não clássica sobre mais de uma extensão de FQ. Né? Então, nós temos esse resultado aqui do Edivelto, né, que
que é essa curva aqui, que diz que se N for maior que M, né, são inteiros coprimos. Então, essa aqui é a única curva que é F pequena n e F pequena n para Frobenius não clássica. Tá? Bom, essa aqui é a curva que o Nazar chamou de curva de Borges. Bom, aí vários matemáticos, né, estudaram essa curva, né? Tem aí, posso citar o Kochimaros, o Pietro, o Erivelto, junto com o Gassal, estudou os pontos de Galois nessa curva. Tá? Quando o N é 3 e o M é 1, né? Essa aqui é a curva DZG, né? Que também, né, tem um artigo bem interessante, né, do Kochimaros com o Liet, né, que estuda várias propriedades legais aqui dessa curva. Tá? E tiveram diversas outras conexões, né, interessantes dessas curvas. E uma que nós vamos abordar, né, que nós usamos como base do nosso trabalho, né? Bom, antes disso, deixa eu falar a minha inspiração. A inspiração desse trabalho, né, vem de um problema, né, que começou a ser estudado lá em 1990, né, pelo Garcia. Só que, assim, foi um problema que teve pouco avanço, né, durante essas décadas até agora. Né? Então, o problema começa assim, né? Lá em 1990, o Garcia mostra, né, que as curvas f de q quadrado Frobenius não clássicas dadas por essa equação são todas isomorfas à curva de Fermat de grau T mais B. Tá? E nesse mesmo trabalho, ele exibiu, né, mostrou a existência, né, de curvas f penal cubo Frobenius não clássicas que não são isomorfas à curva de Fermat. Tá? Então, nosso trabalho é baseado em fazer, né, essa classificação, né, dizer quem são as curvas f penal cubo Frobenius não clássicas, né, desse tipo, né, e aí colocar mais um tijolinho aí nessa classificação dessas curvas. Bom, então, nosso trabalho é baseado na conexão das curvas Frobenius não clássicas com os LVSPs, né, os polinômios com conjunto de valores minimal. Então, só para definir isso aqui de forma bem rápida, começando com f de x, um polinômio, né, com coeficiente sem f que não constante, Bf, o conjunto de valores do polinômio f, né, ou seja, o conjunto dos f de alfa com alfa em fq. Bom, a cardinalidade desse conjunto é limitada por essas duas cotas. Então, quando a cota inferior é atingida, o polinômio f é chamado, né, de polinômio com conjunto de valores minimal, né, ou MVSP, né, que nós vamos abreviar. Bom, esses polinômios, eles são intimamente conectados, né, ligados com as curvas fq Frobenius não clássicas. Tá? E essa relação foi amplamente estudada, né? Na verdade, esses polinômios foram estudados, né? Tem vários artigos, eu dei bastante deles, né? Os que eu mais estudei foi o artigo do Erivelto com o Ricardo, o artigo do Erivelto que faz a conexão, né, com as curvas Frobenius não clássicas, tá? E nesse artigo, né, onde o Erivelto estuda essa conexão, né, entre os MVSP e as curvas FQ Frobenius não clássicas, tem esse resultado aqui, né, que é meio que a base de todo o nosso trabalho, né? Então, se uma curva é uma curva irredutível, né, dada por essa equação, y aqui na r-1 dividido por q-1 igual a f de x, ela vai ser uma curva f pequena r Frobenius não clássica, se o polinômio f de x for um MVSP com b de f igual a fq. Tá? E aí, baseado nisso, nós podemos já direto, né, dar uma primeira classificação, né, para as curvas f penal cubo Frobenius não clássicas, né, dado pelaquela equação y na n igual a f de x. Tá? Então, primeiro, nós temos esse resultado aqui do Erivelto e do Lucas, né, que diz que se y na n igual a f de x é uma f penal cubo Frobenius não clássica, né, uma curva, com o n de 1 e penal cubo menos 1, então o n necessariamente vai ter que ser p quadrado mais t mais 1, e vão existir aproximadamente p na oitava possibilidades para o polinômio f de x. Tá? E aí, direto, né, com esse resultado, né, fazendo através de algumas equivalências projetivas, né, nós podemos mostrar que, a menos de equivalência projetiva, essas curvas, né, que nós estamos estudando, todas podem ser escritas dessa forma aqui. Com BX diferente de 0, 0. Então, a gente faz algumas equivalências projetivas, né? E mostramos, né, que as curvas y na n igual a f de x, né, com n entre 1 e p ao cubo menos 1, são projetivamente equivalentes a uma curva desse tipo.
Então, essa é a primeira classificação que nós damos para essas curvas. Tá? E aí, o que acontece? Né? Existe uma relação interessante aqui entre esses coeficientes B e C. Né? Primeiro que, para a classificação dada aqui pelo Edivelto e pelo Lucas, né, tem pela oitava possibilidade para polinômios, f de x, só que os coeficientes estão em f penal cubo. Né? Aqui, o B e C são elementos de fq. Então, nós já simplificamos um pouco, né, de fp. A fórmula a equação da curva. Tá? E aqui, o que nós fizemos primeiro foi tentar analisar, né, quando esse polinômio tinha raiz múltipla, né, e isso foi bem tranquilo, né, porque basta a gente olhar, né, uma relação aqui entre os números C e B, né, então, nós olhamos para isso aqui, para esse número, né, e quando esse número é zero, né, aí nós olhamos quando esse número era zero, quando ele era 1 quadrado em FP e quando ele não era quadrado em FP. Tá? Então, com isso, nós pegamos e conseguimos dar essa identificação aqui para as curvas FP ao cubo Frobenius não clássico. Né? Então, o teorema diz que se y na n igual a f de x é uma curva f penal cubo Frobenius não clássica, com n entre 1 e penal cubo menos 1, e se lambda é um elemento de FP que não é quadrado em FP, então as curvas desse tipo são projetivamente equivalentes a uma dessas três curvas aqui, né? Ou a C0, né, que é a curva de Fermat de grau P quadrado mais P mais 1, ou essa curva norma traço, ou essa terceira curva aqui que depende desse lambda fixado. Né? Então, veja só, né? Lá no caso FP quadrado, né, aparecia só a curva de Fermat, né? E aqui apareceu mais duas curvas, né? Como classes, né? Como as classes das curvas. Né? Então, todas as curvas desse tipo aqui, né? São a menos isomorfismo uma dessas três curvas aqui. Bom, então, feita essa classificação, o que nós pensamos? Né? Agora vamos calcular, né, alguns valores, né, alguns invariantes irracionais, número de pontos FQ irracionais sobre essas curvas. Né? Então, primeiramente, nós começamos essa classificação estudando o número de singularidades, né, em cada um desses modelos, né? E aí, esse número de singularidades vem desse número aqui, C quadrado mais 4B ao cubo, né? Quando 0 é quadrado em FP ou não quadrado em FP. E aí, calculamos o gênero e o número de pontos FP ao cubo racionais. E aí, agora, o próximo passo seria calcular o grupo de isomorfismo, o Einam e o P-rank dessas três curvas. Né? Bom, para o grupo de isomorfismo, nós primeiramente observamos, né, que já tinha alguns trabalhos que já tinham desenvolvido grupo de isomorfismo sobre, por exemplo, a curva de Fermat, né, o Leopold tinha feito já em 96, e sobre a norma traço, o Bonini e Montalbotizini, né, fizeram em 2019. Então, restou aquela terceira curva, certo? E aí, o que nós fizemos foi o seguinte, nós vimos, né, que essa terceira curva, né, estava com a equação, assim, bom, estava com um modelo um pouco diferente das outras, né, um pouco mais complicado de trabalhar. Então, o primeiro passo foi encontrar um modelo, né, mais agradável, mais amigável para essa curva, né, ficar mais fácil facilitar as contas, né? Então, o que acontece, né? O lambda aqui não é um quadrado em FP, né? Então nós tínhamos que ir para FP quadrado. Né? E aí, como eu estava com a curva definida sobre FP ao cubo, né, nós tivemos que ir para FP na sexta, né, para poder achar esse modelo agradável para essa curva. Né? E aí, o que nós chegamos foi isso aqui, né? A curva C, ela é FP na sexta projetivamente equivalente a essa curva aqui. E aí, todo o resto do trabalho, né, é baseado, né, nesse modelo aqui da curva C. Bom, e aí nós calculamos, né, o grupo de automorfismo, né, que é o produto semidireto desses dois grupos cíclicos, e aí passamos para o cálculo do Einam e do P-rank. Bom, para isso, né, nós primeiro vamos só relembrar aqui a definição do operador de Cartier. Né? O operador de Cartier, para fazer essa definição, nós começamos com um corpo K algebricamente fechado, de característica positiva P. X uma curva, se X é uma curva projetiva, geometricamente gênero G sobre K, e K de X é o corpo de função dessa curva, nós definimos esse ΔX como sendo o módulo das diferenciais no corpo de funções. Então, o operador de Cartier é definido dessa forma aqui, né? Então, se ômega é uma diferencial, nós sabemos que ômega se escreve dessa forma, né? F0 elevado a P, mais F1 elevado a P vezes X, mais F2 elevado a P vezes X², né? Até o F P menos 1 elevado a P vezes X na P menos 1,
tudo isso multiplicado por dx, né, onde cada uma dessas funções f0, f1 até f-1 são elementos do corpo de funções. Então, o que acontece? A definição do operador de Cartier não diferencial dado por essa fórmula aqui vai ser fp menos 1 vezes dx, ou seja, esse último coeficiente aqui sem o expoente vezes a diferencial. Tá? E aí, definimos também o Δx1, o K-espaço vetorial das diferenciais holomorfas na curva x, né? Esse é um espaço vetorial de dimensão g, né? O g da curva. E o Δx log, o subespaço de Δx1 gerado pelas diferenciais logarítmicos, ou seja, gerado pelas diferenciais que são fixadas pelo operador de Cartier. Tá? Bom, então uma coisa interessante, né, é que o Δx, né, que o operador de Cartier preserva as diferenciais holomorfas, né? Então isso é bem importante porque o P-rank é a dimensão do Δx log como K-espaço vetorial e o A-number é a dimensão do núcleo do operador de Cartier, né, sobre o Δx1. Bom, o A-number e o P-rank, né, eles são bastante importantes, né, estão relacionados com vários, estão conectados, né, com várias áreas, né, de estudo sobre corpos finitos, né. Em particular, o P-rank, né, tem várias aplicações, né. Ele é fundamental no estudo de vários problemas, né, relacionados com classificação de tudo, tá? Por exemplo, curva supercircular tem P-rank 0, né? E essas são as curvas cujo número de pontos atinge a cota de ACB. Bom, outra conexão interessante, né, do P-rank é com os grupos de automorfismo, né? Então, tem vários trabalhos, né, estudando essa conexão, né, do P-rank com o grupo de automorfismo, né? Em particular, nós temos a fórmula de Doreen-Chafarek. Essa fórmula diz o seguinte, né? Se G é um grupo de K-automorfismos de uma curva irredutível F, cuja ordem é uma potência de P, então o P-rank da curva F está relacionado com o P-rank da curva quociente F sobre G por essa fórmula aqui. Tá? E aí, só para exemplificar, uma maneira boa de exemplificar essa conexão, né, essa fórmula aqui, é a curva DZG. Tá? A curva DZG ela tem um grupo de automorfismo isomorfo, o PGL3 sobre FQ, e a ordem do grupo de automorfismo é múltiplo de P ao cubo. Então, se tomarmos G como sendo um subgrupo do grupo de automorfismo com ordem P ao cubo, a curva quociente de F por G vai ser isomorfa à curva de Fermat de grau Q-1. Tá? E aí, em 2019, o Juliette, Koshimara e Ticonello, né, usaram a fórmula do Doreen-Chafarek para escrever o P-rank da curva DZG em função do P-rank da curva de Fermat de grau Q-1. Tá? E aí, claro, né, que para completar, né, exatamente quem é o P-rank da curva DZG, bastava usar o resultado aqui do Bassa do Billen de 2010, né, que dá o P-rank da curva de Fermat de grau Q-1, ou usar também, pode usar também o resultado aqui, né, de 2024, né, que dá o P-rank de uma generalização da curva de Fermat de grau Q-1. Então, usando isso aí, o P-rank da curva DZG é dado por essa fórmula aqui. Bom, então, depois de fazer essa breve explicação aqui da importância desses invariantes, né, então vamos para os resultados, né, do nosso trabalho a respeito do A-number e do P-rank daquelas curvas F penal curvo para Vênus não clássica, né. Então, primeiramente, nós observamos, né, que a Montanucci e o Pietro, né, fizeram em 2018 o P-rank o A-number da curva de Fermat, né, aqui de uma subfamília, né, de curvas de Fermat, e aqui, né, no caso, essas famílias que eles estudaram englobam as curvas C0, né, as curvas que nós estamos estudando. E aí, em 2024, nós calculamos o A-number dessa curva. O P-rank da curva norma-traço é bem conhecido, né, e é 0. Então, o que nós fizemos aqui na nossa colaboração foi finalizar, né, o cálculo que faltava, né, o A-number da C1, né, da curva norma-traço, o A-number da C2 e o P-rank da C2. Bom, em resumo, além de classificarmos, né, as curvas F penal curvo para Vênus não clássicas, né, dado por aquela equação, nós também preenchemos essa tabela aqui, né, é claro, com a colaboração de outros matemáticos, né, de outros resultados existentes, calculando esses parâmetros aqui para essa família de curva. Tá? Uma coisa assim que é importante, né, está faltando aqui, antes disso, está faltando aqui o número de pontos F penal curvo racional, né, para aquele primeiro modelo que nós tínhamos lá sobre F penal curvo. O que é importante ressaltar é que se na fórmula daquela curva, né, y na n igual a f de x, né, que é uma curva
Se essa curva aqui for F pequena ao cubo Frobenius não clássica, eu já assumi de cara que o N é aquele quadrado, mas... Tem bastante legal, né? O slide que você passou não mais. Ah, tá. Você terminou. Então, assim, se... Aí nós assumimos, né, que tinha um N qualquer, né? E a curva era F pequena ao cubo Frobenius não clássica. Mas se eu assumir que a curva é pequena ao cubo Frobenius não clássica e já tomar o N como sendo Q quadrado mais Q mais 1, então todos os resultados aqui, é claro, alguns ajustes vão valer, né? As fórmulas para número de pontos, gênero, dupla dimorfismo vão ser a mesma. O que vai mudar um pouco, né? A fórmula do Weinberg, né, que nós também calculamos. E só que o P-REC nós não conseguimos calcular nesse caso, nós não conseguimos chegar nisso ainda, ainda estamos no trabalho, estamos em processo. Então, assim, esses resultados também podem ser estendidos aqui para as curvas F que não não clássica. É claro que aí, né, já tomando de cara o N igual a Q quadrado mais Q mais 1. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Thank you very much, Diego, for this very nice talk. Questions, remarks? It's very clear your motivation about studying Frobenius non-classical and the connection to the minimal polynomial, minimal value set polynomial. From the polynomial point of view, the value set has been largely studied 150 years. And there has been a lot of focus on the extreme maximal side, that is the permutation polynomial. And so there we know a lot of things by now. On the minimal polynomial, there were very few results. There were some Karlitz results on the 50s and basically nothing else. And this came up with this connection to curves. And now we do have some. And so we know the extreme lower bound that a value set, a function can have. And we know a lot about the maximum. The middle is the Wild West. There is basically very few things known. My question to you is, I assume the answer is no, but maybe yes, that would be nice. Would it be possible to connect somehow with some curve, maybe not Frobenius, maybe or some subclass, I don't know, such that you can provide the next gap on the minimum value set? We do know that from the maximum there's a gap. There is a hole. There is no polynomial that can achieve this proven. So you must down up to some Q minor, some small value. On the minimum happens the same, but we don't have much information on the next minimum. Is it possible to use algebraic curves in some way to come and give us information on the polynomial that you use there, so that we can say that the value set of this polynomial is that amount, and it doesn't value, not within the minimum, but probably close to the minimum. Is it possible to use these techniques, this technology, to derive results in that direction? Não. Never saw it. Ia fazer o caminho. Não, eu imagino que não foi feito, mas eu acho que seria algo, do ponto de vista do Feynman, seria interessante. Uma boa. Imagino que deve ser difícil ouvir. A minha pergunta é filosofia do corpo experimento. Isso. A dificuldade é muito maior sobre isso. Não, sim, não muda, né? Mas é porque é o seguinte, o que acontece? Né? Nós tínhamos feito tudo sobre FQ, né? Procurando as curvas FQ no cubo Frobenius não clássicas, né? E aí o Lucas e o Erivelto fizeram, né? No caso, e aí sim, eles fizeram aqui com o N geral, né? E a gente queria completar o trabalho deles, né? Então por isso que a gente fez assim, mas os resultados tudo vale, né? Certo? É claro, algumas mudanças, tá? E exceto os pirrengues também que nós não fizemos. Mas, em cima do que está perguntando o Luciano, quando você troca porque vocês assumem que o grau é isso. Isso, tem isso. Porque aí, mas aí, nesse caso, o resultado do Lucas e do Erivelto não vale, ou seja,
se ela for FQ ao cubo sobre a redução clássica, não implica que o grau tem que ser esse. Não necessariamente. Tá? Não implica ou não se sabe? Lucas, por favor. Esse problema do MVSP é... A gente só fez para o... E outra pergunta. O artigo do Arnaldo, ele mostrou que se for FP ao quadrado, a redução clássica tem que ser fermada. Isso. E no caso, nesse caso aqui do Arnaldo, você chegou a ver, vocês chegaram, vocês estavam a trocar aqui, no caso do quadrado. É claro, né? Se a gente assumir que o N é Q mais 1, aí sim. Tá. Se o N for Q mais 1, vai ser a curva. Tá, mas caso contrário, Não dá. não dá para mostrar que é Q mais 1. Não, isso eu não fiz também. Né? Eu fiz o caso assumindo que era Q mais 1, e aí a gente fez a conta. Mas provavelmente deve valer. Né? Então, Legal. uma coisa assim que acontece, né, é que a gente tivemos que assumir, né, também que o N estava entre 1 e P ao cubo menos 1. Aí ainda falta estudar ainda o caso em que o N é P ao cubo menos 1, né, porque sabe que o N tem que ser um divisor de P ao cubo menos 1. Então, o último caso nós ainda não fizemos, né, mas também está como próximos trabalhos. Porque, desculpa, quando é P ao quadrado, eu sei que a curva, se ela for menos clássica, tem que ser não clássica. Então, isso força, como é P ao quadrado, e o expoente do N tem que ser alguma potência de P mais 1. Algum múltiplo de P mais 1. Né? Eles não tem espaço para... Enfim, queria saber se você trocou isso. Não fiz, né, mas eu imagino, eu acho que dá certo também. Acho que Você vai perguntas, comentários? If not, Bom dia. né? E agora ele vai ter. Obrigado. So moving on, our next speaker is Gustavo Terrabas. And he's going to talk about construction of linear Z to the linear codes via network. So, good morning, everyone. First of all, I'd like to thank the organization for this opportunity. I'd also like to celebrate Professor Daniel's life and career in this moment, right? And today I'm going to say some words on constructions of linear C sub to the L linear codes via nested codes. I apologize because I sent the organization a wrong abstract title. It was gray codes, but it's not gray codes. The correct is linear Z sub to the L linear, and it's not wrong again, right? It's this double linear, right? So this work is joined with Mayada and A. Both are with the Simula UIB in Norway, and Professor Aguinaldo is with NASP Bauru, so Brazil. So, No, he doesn't know. yes. Okay. So in this talk, I'm going to present some results from this conference paper. They were presented last month and bring some new ideas and results. So the extended version of this work is on archive, right? But first, we're going to define what is the Z sub to the L linear codes. Then we're going to say some words on linearity and non-linearity based on this decomposition code, which we call as decomposition code. Third, a nested construction of linear Z sub to the L linear codes. And then we finish this talk, we end up this talk providing some possible future directions to this research, right? So, well, before I say
anything about the Z sub to DL linear codes, let's define what is called generalized gray map. Actually, there are some generalized gray maps, but in this word, we're gonna use this one provided by Claude Carlet in 1998, right? So L is a positive integer. We take a binary composition of an element in this finite ring. So in here, we're gonna pick up this element, and then we look this vector formed by the first L-1 coordinates of V by the binary composition, then multiply by this matrix where all the columns are actually all the vectors in here, and then we add for this all VL vector, right? So that's what we're gonna use as the generalized gray map from extends the original gray map, right? In which is based on the Frank Gray's work. And well, so let's see being an additive code, then the image of C by G is gonna call as Z sub to the L linear code, right? So in general, those codes are nonlinear. This is, as you're gonna see in the next slide, it's not a problem sometimes, right? But in general, we are interested to see if it's possible to get some information of C, right? And to get more information on the image, right? Because this is interesting because we do not have the whole algebraic structure on the image, but sometimes you can have some interesting information from C. So as an example, let's call O the octacode over Z4, right? So the image of Z of this octacode by the gray map, it's a classical code construction called Nordstrom-Raphson, right? And this code, it's a non-linear Z sub 4 linear code. But it's important to bring this, to stress this code, because it has parameters code length 16, the cardinality 256, but the minimum distance is 6. If you fix the first two parameters, there's no linear code such that beats that minimum distance. So this code is the best one, even it's non-linear, right? So to our constructions, let's define what is called as sure product, sometimes Hadamard product, right? Basically, it's a component, a product component wise. We've got this sure product of codes. In this case, we just say the sure product of C, right? Sorry. And then we define the square of the code, which is the span of the sure product of the code C, right? We also say that if you've got these L codes, we say that they are closed under sure product if the square of Ci, the sure product of Ci is a subset of Ci plus 1. Okay, so in general, there are a lot of papers dealing with this square of the code. So we've got C as a code word, and C is a Z sub to the L additive code, right? So in here, we're gonna perform the binary composition in each component and rewrite C in this way, right? So we collect all the coordinates which are not multiplied by n power of 2. In here, that's those ones which are multiplied by 2, and so on. And then we rewrite in this way. Okay, so these binary vectors, we're gonna place them in some sets, in some codes, which we're gonna call as associated codes to C. So we've got C, then since C is a Z sub to the L additive code, so we got this L associated codes. So in here, I've got this example, basic one. Let's pick up this code C, which is generated by this vector, right? Z sub to the 8. Then we've got this code words. And if you pick up, for example, this vector, we define
0 is 0, 0, 0, 2 is 0, 1, 0, 4 is 0, 0, 1, and 6 is 0, 1, 1. So just repeat the same. So we got this U sub 1, U sub 2, and U sub 3. So placing all the performing these in all code words of C and collecting them, we got this C1, C sub 2, and C sub 3, right? In here, we got this chain, and these three codes are actually linear codes, right? One-dimensional by two-dimensional and three-dimensional. This is not a coincidence because C is additive. So now let's see some results and constructions over on the linearity and nonlinearity based on this decomposition tool. So we've got this classical result from procedures in Vega, which they say, oh, the image of additive code C by the gray map is a linear code if only if 2 times the Schur product of n pair of code words is also code word, right? So we are interested to try to see this in a different point of view and hope that this make the computations easier, because in general it's not so easy to check this. So we've got this decomposition. We define what is the decomposition code. So again, we perform the binary decomposition for each coordinate of C. Then again, we've got this vectors U sub I, but now we're going to concatenate them in a longer vector, right? And see if it's possible to get some interesting information from this. Well, this decomposition code is not something new, right? Mayada worked with this in a lattice context. She proposed the construction C star using this kind of construction. So we present this different way to see that classical result, which I said before. So in here, we're gonna say that GC is a linear if only if all these vectors is containing in B in our decomposition code. Look that here we've got U1, Schur V1, in the second position, U2, Schur V2 in the third position, and so on. So somehow it's at the 2 times, it's just a different way to see this. But from this, we've got this corollary, which is something interesting because it's a way to check the non-linearity of the code, right? So if the associated codes are not closed under Schur product, then GC is nonlinear. And for these 2 specific cases, L equal to 2 and 3, we see that the decomposition code B is linear if only if the image of C is linear as well. So for L equal to 4, so it's not something easy to see, and then, well, we gave up, you know, to try to explore explicit construction. So for example, again, working with the Nordstrom-Raphson code, for example, the associated codes are closed under Schur product, but as we know that the Nordstrom-Raphson is nonlinear, right? So we can check this, look into this, which is not a vector in B, and then this is not a word in O, the octacode. But the next slide, I'm going to try to see if it's possible to get something like if only if it's closed under Schur product, then the image, if only if the image is linear. Another interesting result, we've got this. If C is a Z4 additive code, then the image is linear if C has a generator matrix in which no column contains more than one odd value coordinate. So for example, this large code here, if you look, the matrix is in a standard form, so look into the second block, we see that those columns have just one coordinate evaluating on what number. And so we know that the image of the code generated by this matrix is linear. This interesting code because it's square Euclidean distance equal to 8, and I've got
many code words in here, right? This is a metric, it's a metric used in lattices, but working codes over finite rings in general, we use the Lie metric, right? But that our corollary itself, it's a useful to try to revisit some results. For example, Fernandes, Cordova, Vela, and Villanueva, in this paper, they provided that the image by the gray map of the simplex and the McDonald codes are, in general, they are nonlinear. So, well, this is the generator matrix, right? So they presented a long proof, but we revisit this code, this result, look into this block. This block basically is, we've got just the first coordinates on the last row are non-zero, and then look up to the rows above, they are 0. So we here performing the analyzing if the respective code in here, let's say, code developed by this first 2 to the L coordinates, we see that they are not closed under true product, then this block is not, then the whole code is not. So it's possible to detect this using like one paragraph. We use the same strategy to see that the simplex code of the type of beta, which has almost the same shape, but there are some different conditions here. But we work on this block using a permutation, and again, we can present a different proof for this result. So that corollary is something useful in order to try to see when the code is not nonlinear, the image is nonlinear. Well, so we're gonna try now. We wanted to see if it's possible to, as I said, try to see if it's possible to get something if just look into the closeness of the sure product, right? So now we've got our B, our decomposition code, but now we look at as a Cartesian product of the associated codes, and we define C in such a way, right? So we call this as nested construction, right? And in this result, we say that the code, this shape, right, is a additive code only if the image is linear. And basically, it's just to see if it's close to sure product or not in this case, right? And so we decided to look now to the cyclic additive codes. So it's something straightforward to see that if C is a cyclic additive code, then associated codes are also cyclic. And based on this amazing paper from Cascudo, we saw that if C is a cyclic code, both the generator polynomials Gx and this capital Y means like this Cn. In here we find the Q subatomic cosets, and then we got the, let's say, J sub J, the defined set of our generator polynomial. Sorry, our I is equal to Cn minus the defined set, right? So Gx has this polynomial, then the generator polynomial of the square is this one. So we should add I plus I. So here, it's basically this. So following these steps, we've got this easy way to construct some
linear Z sub to the L linear codes coming from cyclic additive codes, right? So we start the cyclic code C1 and take its square. So we define C2 as the square of C1, and repeating this process, we've got like C3 is the square of C2 and so on. So we define C this way. So C is an additive and cyclic code, then the image by G is linear as well. So just a simple example, if you've got C1, this cyclic code with this generator polynomial, beta seventh root, primitive root of unit, then the defining set is this, and I sub 1 is this. I sub 1 plus I sub 1 is this, right? And then we define C2 based on this set. So looking here, we see that the generator polynomial of C2 is this. Again, next step, let's take I sub 3 as I sub 2 plus I sub 2 plus I sub 2. But in this case, we've got the whole set, which means that C3 is actually the universal code. So the generator polynomial is 1. So we've got this chain closed under the Schur product, right? So we know that image is linear, where C is this guy. So we saw that the image is not just linear, right? So if C is an additive code which constructed in this way, we see that the image by the gray map is actually a quasi-cyclic code, which is a generalization of the cyclic codes, right? So here we got a sketch of proof. Actually, something very easy because we just shift on the over the rings means that this 2 times L minus 1 times applying shift on the right hand on the in an image, right? And somehow this proposition extends the theorem 3.9 from Wolfman. So Wolfman, he classified, I mean, I'm not sure if he or she, but classify when the image of a Z sub 4 cyclic additive code is actually a cyclic code, right? Up to a permutation. So in this case, we're saying that the image in this extension, when you take this alphabet 2 to the L, Z sub to the L, then the image is a quasi-cyclic code. But some weeks ago, before submitting the paper, actually to uploading the paper to our archive, we asked ourselves, okay, let's try to see if it's possible to understand when this chain stabilizes, which level it stabilizes, right? So for this, so we decided to, of course, to first work with the length, the code length of our associated codes as PM, right? It means that the code length, the additive code, is a prime power. So we got this. Since our associated codes are binary codes, so let's take 2 as a primitive root of unit modulo PM. Then ZPM may be partitioned in these 2 cyclotron cosets, right? Where the cardinality is given by the Euler subtraction. And this lemma says that how we perform the sum of these 2 cyclotron cosets, right? Because this is important to define this I plus I, which gives us the generator polynomial. So if 2 is a primitive root of unit modulo PM, so all the chains of cyclic codes closed under the Schur product stabilize at the second level. It gives us information of about the dimension of the code, possible some information the distance. So in this example, let's take E equal to 2, L equal to 3, and our code length as
125. So in this case, since we are working Z sub 2, Z sub 8, we've got these 3 associated codes. In here, we've got the minimal polynomials, right? And let's define Ci as the cyclic code generated by G sub I. So in this table, we looked at, in here, we place all the possibilities of our first generator polynomial, right? So in here, we've got the respective generator polynomials. This is the I sub 2 is I sub 1 plus I sub 1 plus I sub 1. So in here, I've got the sets, and then we look at the third column is the same, right? So somehow we've got a control of this chain. It's something that we can match is the respective generator polynomial over the finite ring. No, cyclic additive code. So the next steps. There are some results for ZP to DL in their codes, right? Maybe we wish to see how our results could be placed in this. Connected with lattice constructions like CED. There's a tiny connection actually, but maybe try to get more information. And we are also interested to now extend these results of involving the chain of associated codes. So that's it. Thank you very much, Gustavo, for this very interesting talk. Any questions, remarks, observations? Or maybe a comment that is Jacques. He was a man. Welcome. Thank you, Jack. Oh, yeah. He was. How He died. Yeah. Simone. There will be both. Luciani had another man. In case of doubt. Any more comments? Nobody complained there was no financial involved. Well, so